Mano, boa tarde. Você... Agricultura, né? Já havia confirmado o Raniel. A gente hoje já pode pensar em algum outro nome para essa partida contra o Atlético Paranaense? Pode, pensar pode. Raniel vai estar mesmo, porque é uma ideia que a gente está planejando aí para a posição. Mas os demais nós vamos ter que esperar. Inclusive, a dificuldade hoje de fazer um treino nas condições que está, vamos pensar até se vamos levar os jogadores ao campo. Porque o aproveitamento seria muito ruim em termos de treinamento. Então, talvez vamos fazer um treino, esse sim, fechado, literalmente fechado, e deixar para definir a equipe amanhã, na palestra mesmo. Mano, o Cruzeiro está vivendo um cenário parecido com o do ano passado em relação após a conquista da Copa do Brasil, o rendimento do time melhorando ainda mais no Campeonato Brasileiro. Isso mostra a seriedade do seu elenco? Olha, mostram muita coisa, né? Primeiro que tínhamos capacidade para fazer um brasileiro melhor, à medida em que estamos utilizando mais a equipe principal, naturalmente estamos rendendo melhor. Melhoramos o aproveitamento, melhoramos o número de gols marcados, né? O que também dá, não só pela utilização dos jogadores principais, mas também porque o time está mais descansado quando entra em campo, né? É uma competição só. Nós estávamos jogando nos meses anteriores 9 jogos por mês, né? Agora nós estamos jogando 5, 6, já dá uma boa condição para você recuperar a equipe, produzir melhor dentro do campo. A seriedade é obrigação. Isso a gente não considera um elogio. É aquilo que a gente tem falado mesmo. O torcedor merece, o torcedor vai no estádio e nós estamos aí para fazer o nosso melhor. Mano, você chega ao fim do ano, da temporada, com um título, e o que a gente percebe no Com discurso títulos? dos atletas... com títulos. Dois. Um emblemático, que é a Copa do Brasil, de maior grandeza, e o Campeonato Mineiro, que também tem uma questão até de rivalidade. Eu te pergunto, como você faz, especialmente para deixar esses atletas motivados? Vou te dar um exemplo. Muita gente fala que no vôlei é mais fácil deixar a turma mais motivada para buscar títulos, e é um lado mais desses esportistas. A curiosidade é como você fez isso no Cruzeiro com esse grupo de trabalho e que teve mudanças desde a sua chegada, desde o primeiro título da Copa do Brasil e tudo mais. Como que você faz para reunir tudo isso? Bom, essa não é uma questão somente do técnico, né? É de uma equipe inteira, é de um clube. É um clube com tradição, um clube com estrutura, um clube que deu aos atletas, né, um tratamento muito especial no ano, em tudo, né? A gente vê as dificuldades financeiras de outros, né, e aí não estou me referindo a ninguém especial, outros mesmo, e ver como a gente foi tratado nesse aspecto. Aquilo que a gente fala às vezes que é obrigação, que eu estava falando de rendimento, também é obrigação, né, pagar, né? Mas nós sabemos que no futebol brasileiro os clubes têm dificuldade. E a gente teve um ano muito correto nesse aspecto, né? Não só no salário especificamente falando, mas também quanto às premiações prometidas, né? Que sempre é uma coisa que se arrasta para depois se tornar realidade. E aqui no Cruzeiro as coisas foram muito especiais, eu diria assim, na comparação com o resto do Brasil. Aí torna o trabalho do técnico mais fácil, né? Porque tudo que você fala para os seus jogadores, ou tudo aquilo que é falado, é cumprido. E isso é importante para a gente seguir bem, como nós estamos seguindo, e terminar o ano bem. Sobre a partida desse sábado, é um adversário que você conhece bem, o time conhece bem. Dá para a gente até fazer uma comparação, né? Ali foi a arrancada, talvez a grande arrancada em termos de Copa do Brasil. O que tem de atenção a esse time que faz um placar que fez contra o Fluminense ali na Sul-Americana? Tem um Thiago Nunes que também é um treinador que está querendo mostrar o seu valor. O que dá já para prever desse jogo, mano? Bom, a última vez que jogamos em Curitiba, o técnico ainda era o Diniz. Então era um Atlético que era bem diferente do Atlético de hoje,
Nós vamos ver algumas coisas como saída de bola, como construção de jogo, que são oriundos dessa ideia e filosofia de trabalho implantada desde o início do ano lá. Mas o time já se expõe menos, né? É um time que voltou a fazer resultado dentro de casa, que onde eles sempre foram muito fortes. E vive um momento muito bom, né? Tá com um pé aí na final da Sul-Americana. Então, esse time, que ainda não sabemos exatamente a formação, porque eles estão revezando um pouco, mas a ideia de jogo é bem clara. Então, será um jogo muito difícil, como são quase todos os jogos fora de casa, mas esse especial até porque já jogamos bastante esse ano. Mano, a temporada deste ano está bem semelhante à do ano passado, com a conquista dos títulos, e também na questão de montagem do elenco. A gente até falava disso anteriormente, se mudaria alguma coisa dentro do que o Cruzeiro está precisando, né, para montagem do elenco para o ano que vem, porque a gente sabe que a base está sendo mantida, jogadores importantes estão permanecendo, como é o caso do Léo, mas o que de importante em termos de reforço de elenco o Cruzeiro ainda pensa para 2019? Bom, tudo que a gente pensa para 2019, a gente pensa internamente, porque não tem sentido nenhum tornar essa discussão aberta, não é respeitoso, não é inteligente. Se você tem interesse em alguém que não está aqui, esse alguém deve estar jogando por seu clube, e à medida em que você fala, torna público, isso você está criando uma dificuldade desnecessária para uma negociação futura. Não seria respeitoso, porque acabamos de conquistar a Copa do Brasil, estamos felizes com isso, o torcedor está feliz, e quem conquistou a Copa do Brasil foram os jogadores que estão aqui no grupo. Então não tem sentido nenhum nós ficarmos tratando abertamente, olha, esses. Não tem sentido. Essas coisas elas devem ser discutidas internamente, até porque muitas delas você pensa uma coisa e às vezes não consegue realizar. O futebol não é 2 mais 2, né? O futebol tem coisas subjetivas e depende de muita coisa você encaminhar determinadas situações para lá ou para cá. Então tem que cuidar, porque às vezes você pretende até fazer uma coisa, ela não se concretiza e depois você desrespeitou alguém importante que te ajudou muito a conquistar os títulos que nós conquistamos. Ainda falando desse jogo contra o Atlético Paranaense, a situação se inverteu, né? O Cruzeiro agora que tem o tempo para poder se preparar, ao contrário do que foi até a final da Copa do Brasil. Como é que deve ser a postura? A gente sabe que o Cruzeiro foi com uma postura muito séria nesses jogos em que esteve concomitante com a Copa do Brasil. Como é que vai ser a postura do time tendo esse período para poder treinar e o Atlético Paranaense fazendo o que fez o Cruzeiro de mesclar o time? Olha, a gente não vai mudar a nossa maneira de enxergar futebol porque o adversário jogou um jogo na quarta-feira. Várias vezes nós, como tu mesmo disseste, tivemos essa situação invertida. E não deixamos de nos esforçar e não deixamos de fazer um jogo forte, bem disputado, bem competitivo. A gente não tem dúvida que o Atlético, independente de qualquer formação ou escolha do seu técnico, vai ser uma equipe forte. É uma equipe rápida, é uma equipe que tem, né, diferentemente de todas as demais equipes do Campeonato Brasileiro, um campo que é diferente, que você tem que saber jogar, entender. E nós vamos lá para fazer um bom jogo, como fizemos todos os jogos até agora, principalmente nesses jogos fora de casa, onde nosso aproveitamento é bom. Mano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A diretoria está fazendo alguns esforços para tentar renovar alguns contratos que estão a expirar, né? Em 2019, renovou com o Léo, iniciou conversas para renovar com o Thiago Neves. Eu queria saber de você o quão importante é começar uma temporada já sabendo assim, se tal atleta pode ficar até um determinado momento, enfim. Como você vê toda essa situação? Bom, para nós que temos uma equipe forte, é mais importante do que as eventuais chegadas. Porque, às vezes, na ânsia de querer trazer alguém, você perde alguém tão importante quanto, né? E aí passa a não ter acréscimo, você passa simplesmente a trocar. E é isso que se faz nesse período mesmo, se avalia, se põe na balança, se analisa em relação às carências que você tem em determinadas posições, um pouco de abundância em outras, né? Tentar equilibrar o elenco para ter um elenco forte. Você não pode ter um setor demasiadamente forte, porque certamente isso vai acarretar falta em algum outro, né? Então, os cuidados que a gente está tomando em relação a isso.
e um pouco também sobre o ano que vem, talvez o planejamento. Esse ano o Brasileirão ficou um pouco de lado também, porque o Cruzeiro foi disputando as outras duas competições e foi, né, longe nas duas, uma saiu campeão. Queria saber se ano que vem o Brasileirão estará num primeiro plano assim, para o Cruzeiro, se vocês pensam algo a respeito. Estou pensando cair fora nas oitavas da Copa do Brasil e na fase de grupos da Libertadores, e aí nós damos toda a força só para o brasileiro. O que você acha? Você acha que o torcedor vai gostar? Pois é, essa é a vida difícil da gente, né? A gente não abriu mão em determinados momentos do brasileiro porque a gente quis, é porque a situação se tornou mais inteligente de ser escolhida assim. Nós tivemos algumas dificuldades. Quando era a hora da gente permanecer no grupo da frente, quando tivemos em segundo, né? Empatamos um jogo com o Vasco da Gama em casa, aí afastou um pouquinho, foi ficando, e aí tinha um jogo sempre muito decisivo na quarta-feira. Foi simplesmente por isso. A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, a gente quer fazer o melhor possível e é o que nós vamos trabalhar para fazer. Mano, o coletivo do Cruzeiro foi premiado com o título da Copa do Brasil e nesse sábado agora contra o Atlético Paranaense, alguns jogadores individuais vão atingir marcas importantes pelo clube. Você vai se tornar o quarto maior treinador que comandou o clube, o Ariel Cabral se torna o segundo estrangeiro, o Henrique também alcança uma marca importante. Em cima dessa manutenção que o Cruzeiro tem feito, por que você acha que é importante atingir essas marcas? As marcas são consequências, né? A gente não estabelece elas como algo prioritário. Senão você confunde tudo e daqui a pouco acha que recorde é mais importante do que esse resultado coletivo que a equipe tem que ter. À medida em que você produz bem, a chance de estabelecer marcas diferenciadas aumenta. E eles são grandes atletas, são ótimos profissionais, rendem bem dentro do campo. Então, tudo isso junto trazem ao clube conquistas e trazem marcas pessoais, né? Mas sempre as marcas pessoais depois das marcas coletivas, assim que a gente vê o futebol. No domingo, depois do jogo contra o América, você sinalizou com a possibilidade de dar um descanso para o Dedé e para o Arrascaeta para entregá-los inteiros para suas respectivas seleções. Pensou sobre isso essa semana? Deve descansar os dois mesmo? Sim, Dedé vai descansar ficando fora e a Arrascaeta vai descansar jogando. São dois descansos diferentes. Mano, eu queria te perguntar também, já pensando em 2019, os meninos da base que já vem treinando com o elenco principal, né? O Gustavo, o Laércio e o Rafael. Eu queria saber qual o planejamento que você tem em relação a eles, que também agora, já há algum tempo, você está podendo observá-los mais de perto. São situações diferentes para cada um deles, né? Alguns... Tem caso em que nós temos o jogador com um vínculo com o clube, mas que vai expirar a idade no sub-20, e aí temos que tomar uma decisão sobre ele, se integramos ele ao grupo principal ou não. Como outros, como o Laércio, por exemplo, o clube precisa decidir se vai optar pela compra ou não. Então, achamos mais justo trazer ele para o grupo principal, para que a gente pudesse observar juntos e tomar essa decisão para o clube, que seja bom para o atleta e bom para o clube também, né? Então, é isso que nós estamos fazendo aí com eles. Um nível acima, como é o profissional, é o lugar certo para a gente avaliar eles bem, porque é onde eles vão estar no ano que vem, se a decisão conjunta for essa. Feito?